Queridos, nós vamos continuar hoje que nós iniciamos, já umas 2 semanas, ou 3 semanas, 3, né? 3? Renata e Marisa, é um prazer ter vocês aqui. Eu queria que você abrisse comigo aí o Salmo 83. Vamos começar lendo o Salmo 83, como nós começamos a semana passada. Obrigado pela água, irmão. Nós temos falado já há 3 semanas sobre os inimigos da nossa fé. Amém? Todo mundo, quantos de vocês estão desde o início aqui? Desde o início da primeira? Amém. Então nós temos falado sobre alguns inimigos da nossa fé. Alguns inimigos que a Bíblia nos relata que foram inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. E hoje também continuam na sua atividade de tentar roubar a nossa fé. Então vamos lá. Salmos 83, eu queria que alguém lesse do verso 1 ao verso 5, por favor. Alguém pode ler? O 5, isso, amém. Então, nós vimos já algumas semanas que existe uma junção dos nossos adversários e nós começamos a nominar eles aqui. Começamos por Amaleque, né? Falamos sobre Amaleque e estamos falando agora sobre Moloque, que tem tudo a ver com aqui onde o Renato leu. Nós vemos aqui no verso 6, o Renato não chegou a ler o 6, mas eu vou ler para vocês o 6. Ó. As tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe, os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro, até a Síria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Então, esse texto mostra uma junção de vários povos daquela época, inimigos do povo de Deus. Nós temos trazido para os nossos dias, e nós dissemos aqui desde o início, que cada povo desse estava sendo dominado, controlado por um principado, por uma potestade. Como isso acontece hoje, né? Temos nossos irmãos aí que ministram sobre esse tema também, né, de libertação, batalha espiritual, e vocês também participaram aqui da ministração do pastor José sobre batalha espiritual, com certeza o pastor José tocou nesses pontos. Então, existem dominadores no mundo espiritual que dominam nações, dominam cidades, né? E aqui nós vemos, no Salmo 83, o salmista dizendo que havia uma união de vários povos contra o povo de Deus, tentando destruir, roubar o povo de Deus. Roubar o quê? Desde o início nós temos falado aqui que o diabo não se preocupa em primeiro lugar em roubar a sua conta bancária, nem o seu carro do ano, nem qualquer coisa, o bem material que você tem. A primeira coisa que ele quer roubar de você é a sua fé, porque sem fé é impossível, e os que se aproximam de Deus precisam ter fé, certo? Ou seja, sem fé é impossível agradar, é impossível se aproximar dele. Então, a fé é um elemento importantíssimo na nossa vida com o Senhor. Então, nós vemos nesse texto, Salmo 83, que existe uma junção. Nós citamos aqui, que nós falamos já sobre Amaleque, como diz o verso 7 do Salmo 83, que Amaleque também estava junto. Amaleque era um povo nômade naquela época que atacou o povo de Deus por trás. Logo depois que eles saíram do cativeiro do Egito, eles foram o primeiro povo que atacou o povo de Deus foram os amalequitas. Nós já vimos aqui algumas características deles, vimos algumas estratégias deles e vimos também como vencê-los, né? Lembram que Josué e Moisés subiram lá no alto da montanha e Josué foi lá e guerreou. Aí nós falamos da analogia de tudo isso, daquilo que traz para o nosso entendimento hoje para vencermos os amalequitas, certo? Só um adendo, os amalequitas são aqueles que atacam em 3, só para nós relembrarmos, tá, irmão? Em 3 áreas eles atacam. A primeira é no momento de desgaste nosso,
no momento que você está cansado, que você está em dificuldade, no momento de transição da tua vida, os amalequitas estão ali na espreita tentando te atacar. Atacar o quê, Ronaldo? Roubar a sua fé, roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua vida em família, roubar o seu casamento, roubar os seus filhos, roubar tudo que é bom para você. Esse é o intento dele. Que momento? Quando você está no momento de transição, quando você está no momento de cansaço, chegou do trabalho cansado, alguma situação que acontece na sua casa, quantos de vocês já foram roubados na alegria muitas vezes? Chegou em casa, aconteceu alguma coisa lá que você perdeu a noite? Só eu? Não. Creio que vocês também, né? Temos que ficar vigilantes, né? Outro ponto é, na dúvida. Nós lemos lá em Deuteronômio, a Bíblia diz que no momento em que o povo parou, pensou, será que Deus está com a gente mesmo? O versículo seguinte fala, veio os amalequitas e atacaram. Então a dúvida, quando você tem dúvida, aquele momento de ateísmo, de um segundo de ateísmo que muitas vezes nós temos no dia, será que Deus está comigo mesmo? Será que Ele é comigo? Nesse momento, está ali um nosso adversário para roubar a nossa fé. Precisamos estar espertos com isso. Terceiro ponto foi o quê? A ausência. Lembra? O Davi estava lá em Siclag, na terra dos filisteus. Ele foi guerrear com os filisteus não quiseram que ele guerreasse com Davi. Davi voltou. Quando ele voltou para casa, estava tudo queimado, destruído. E a família de Davi tinha sido roubada, levada embora. Quem que atacou eles? Os amalequitas. Então, o terceiro ponto é, no momento da ausência, quando nós somos ausentes, ele vai lá e nos ataca. Então, cuidado, pai, mãe, filho, esposo, esposa, avô, avó, tio, tia. Na sua vida, em qualquer área, se você for ausente, fique esperto que Amaleque pode te atacar. Como nós destruímos ele? Nós vimos ali, pela palavra, no alto monte, levar a palavra em alto grau, como Moisés subiu e levantou. E Moisés é um símbolo de Jesus, e Jesus é a palavra, né? A autoridade, ele levou o bordão de Deus em suas mãos. Josué é um símbolo do Espírito Santo, que desceu lá no vale. O vale fala do nosso dia a dia. E Josué desceu lá e derrotou os amalequitas. Ao fio da espada. A espada fala do quê? Palavra de Deus. Certo? Começamos a falar de Moloque semana passada. Está tudo isso lá no site, tá, irmãos? O Ricardo já colocou lá. Mas semana passada começamos a falar de Moloque. Vocês quem é Moloque? Moloque era um deus dos Moabitas. Quem eram os Moabitas? Moabita foi um povo que você pode olhar o Velho Testamento inteiro, eles guerrearam contra o povo de Israel. Todo o tempo eles estavam contra. Mas qual a origem desse povo? Esse povo foi originado de uma relação de incesto entre Ló e a sua filha mais nova. Certo? Estão lembrados? Da filha mais velha nasceu Amon, ou melhor, Moabe. Confundi. Da filha mais velha nasceu Amon, e da mais nova nasceu Moabe, que são os moabitas que nós estamos estudando. Então, os moabitas já nasceram numa relação incestuosa, e eles sempre foram contra o povo de Deus. Eles tinham um deus principal, que era Moloque. Quem que era Moloque? Moloque era um deus que eles prestavam um culto, e esse deus recebia crianças, sacrifícios de crianças, né? Semana passada nós falamos disso. Se você buscar lá na sua internet, você até vai achar alguma coisa, porque já foram encontradas estátuas daquela época, e eram estátuas de quase 3 andares, né, de altura, e eles, bem parecido com a foto do Buda que nós temos hoje por aí. E era uma estátua gigante, tinha as mãos assim, esticadas à frente, era feita de metal ou de algum material que pudesse ser aquecido, na sua cabeça tinha um grande buraco, e eles jogavam lenha e fogo lá dentro. Então, como eram oferecidas essas crianças? Ou eram oferecidas na palma das mãos dessa estátua, né, pegando fogo, elas fritavam essas crianças, quebravam as suas mãos, os seus membros inferiores e superiores, e colocavam essa criança lá assim, ou jogavam ela direto dentro desse buraco da cabeça para ser queimada. Isso era de grande honra para o povo moabita, porque eles diziam que aquilo era a maior honra, porque eles ofereciam geralmente o filho mais novo para esse Deus, que na verdade eram demônios, né? E aí, nós falamos aqui, semana passada, a origem da palavra Moleque vem justamente dessa ideia de Moloque. Quem eram os Moleques? Eram as crianças que eram oferecidas a Moloque. Então, por isso eu disse aos irmãos aqui, não é muito bom ficar usando esse tipo de palavra, né? Porque quando falamos Moleque, estamos falando aquele que é oferecido ao Deus Moloque. O Deus Moloque não existe mais dessa maneira, nós não vemos essa estátua no meio da rua aí, mas ele ainda existe porque os demônios não morreram, né, irmãos? Alguém já foi em algum velório de demônio por aí? Não, né? Eles não morrem. Então, eles estão aí operando de várias maneiras. Falamos aqui semana passada também que eu e você temos que tomar cuidado, porque às vezes nós não levamos nossos filhos lá
nesse tipo de oferenda, mas muitas vezes pais hoje oferecem os seus filhos a Moloque. Como? Quando deixam eles fazerem e viverem da forma que querem. Não ensinam, não disciplinam, não conduzem eles à verdade, estão entregando a quem? A Moloque. Até aqui, beleza? Certo? Então vamos lá, vamos retomar. Desculpa estar falando um pouco rápido, é para a gente só pregar o fio da meada novamente aí. Semana passada nós começamos a falar sobre as características deste adversário da nossa fé. Né? Nós lemos aqui vários textos, tem lá no site, se você que tiver interesse. Mas nós vemos aqui, começamos a ver semana passada, as estratégias de Moloque, né? As estratégias dos amonitas. Eu disse a vocês que eles, esse Deus, essa entidade maligna que os amonitas adoravam, certo? Queridos, eu estou confundindo amonitas, são amonitas mesmo. Moab é uma outra situação que nós vamos estudar para frente, os amonitas, Amon. Essa, é amonitas mesmo, né? Amém. Vocês estão espertos. Essa entidade que os amonitas adoravam, eles lidavam com crianças, né? E nós dissemos aqui semana passada que nós precisamos ver a Bíblia de uma forma espiritual, porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia que você tem nas suas mãos, você pode tocar ela materialmente, lê-la, mas ela é um livro espiritual. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para compreendê-la, porque a Bíblia é um livro espiritual. Então quando nós falamos, e a Bíblia nos mostra que Moabe, que adorava esse Deus Moloque, se alimentava dos pequeninos, nós trouxemos para a nossa verdade hoje. E podemos ver que um primeiro ataque desse Deus, esse Deus estranho, não como o nosso Deus que é único, mas dessa entidade, nos nossos dias, é atacar os pequeninos. Que pequeninos, Ronaldo? Meus filhos? Também. Depois não vamos falar disso, mas primeiro os pequeninos na fé. Pessoas que nasceram de novo. Você já percebeu que as pessoas nascem de novo e muitas vezes, dias depois, ou às vezes no dia seguinte, ou às vezes na semana seguinte, elas sofrem ataques para desistirem da fé? Já perceberam isso? A pessoa se converteu, a mulher se converteu, o marido perde emprego no outro dia, ou daqui uma semana, mas eu aceitei Jesus, pensei que ia ficar tudo bem, a coisa piorou, sofre um acidente, ou alguma coisa acontece. O que é isso? Isso são recados dessa entidade. O que nós devemos fazer então? Precisamos proteger essas pessoas com oração. Precisamos orar direcionados sobre isso, protegendo essas vidas. Segundo ponto que vimos a semana passada, só estou recapitulando ainda, irmãos. Ele ataca áreas novas na nossa vida. Que áreas novas? Eu até usei o exemplo de um trabalho novo. Às vezes você entra num trabalho novo, você não tem maturidade suficiente naquilo. Você mudou de serviço, ou mudou de função, certo? Ou você agora não era pai, não era mãe, agora é pai e mãe. Ou você servia a Deus numa função no reino, e agora Deus te levou dentro do teu chamado para um outro nível. Percebe? Esses lugares de maturidade que nós passamos, o que é normal para nós, quando a gente entra em algo novo na nossa vida, nós somos imaturos naquilo. Por quê? A gente precisa crescer, aprender naquilo. É o momento que essa entidade quer nos atacar e nos roubar a fé. Para quê? Para a gente não crescer. Qual que é o objetivo dela? Não nos deixar crescer. A ideia é sempre crianças. Amém, queridos? Terceiro ponto, áreas de maturidade em nós. Até eu brinquei aqui. Quem de vocês tem alguma área imatura aí, né? Eu também tenho barba branca e tenho cabelo branco. Não sou tão velho assim, mas eu sei que parece. Mas tem alguns irmãos aqui que têm uma idade um pouquinho maior que a minha. É estranho falar para vocês, você tem área imatura na sua vida. Mas se você parar para pensar, você vai ter uma área na tua vida. Talvez 2, 3. Não tem uma área que você é super forte e outra área você dá uma pipocada, uma vacilada de vez em quando? Tem ou não tem, irmão? Não tem? Todos nós temos. Áreas que ainda não foram desenvolvidas na gente. Área que ainda a gente, se apertar aqui, eu sei que eu vou falhar nesse negócio. Essas áreas são áreas que atraem esse ataque de Moloque contra nós. Por quê? Porque ele está interessado nas áreas de imaturidade, nas áreas que identificam com esse lado ingênuo, esse lado de criança. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos o quê? Crescer. Você vê o perigo de você ficar sempre bebezinho na fé? Paulo falou, né? O alimento sólido é para aqueles que já cresceram, o leitinho é para aqueles que estão se desenvolvendo. Mas a ideia não é ficar eternamente bebezinho, irmão. Nós precisamos ser ovelhas, sim, mas ovelhas que são adultas. Para quê? Ovelhas adultas geram ovelhas, certo? Ovelha criancinha não gera ovelha. Ou gera?
Acabou de nascer ovelhinha, ela vai gerar outra? Não. Às vezes, tem uns carneiros, umas carneiras gigantescas aí, querendo ser tratado como criança. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, irmão. Se eu estou falando que você conhecer alguém, você já sabe. Então, as áreas frágeis em nós, áreas imaturas, até usamos o exemplo de Jefité, semana passada aqui. Agora eu vou pegar daqui, eu quero que você abra em 1 Samuel 11. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. 1 Samuel 11, verso 1 e verso 2. Então, as estratégias de Moloque são atacar crianças espirituais, pequeninos na fé. Atacar tudo que é novo na nossa vida, qualquer área, ministerial, profissional, pessoal, qualquer coisa. Você tem que cobrir isso com oração e buscar o crescimento. Terceiro ataque, atacar áreas de maturidade em nossas vidas. E agora a quarta, 1 Samuel 11, 1 e 2, diz assim. 1 Samuel 11, verso 1 e verso 2. Olha só. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Veja que Jabes e Gileade disseram aos amonitas: faça um tratado conosco e nós vamos ficar sujeitos a você. Ou seja, vocês vão dominar sobre a gente. Certo? Aliança, sua tradução do Rubens fala aliança, ainda nos esclarece ainda mais. Olha só o verso de número 2. Contudo, Naás, o amonita, o que Naás era, irmãos? Da onde que ele era? Um amonita. Os amonitas adoravam a quem? Moloque. Naás, o amonita, respondeu: só farei uma aliança, um tratado com você, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilharei todo Israel. Então, queridos, a quarta estratégia dessa entidade, Moloque, contra o povo de Deus, que desejando roubar a nossa fé, é nos arrancar o olho direito. Vai comigo lá para Zacarias 11, verso 17. Zacarias 11, 17. Vamos entender um pouco do olho direito aí. Zacarias 11, 17. Esse texto você pode estudar na sua casa com mais calma, tá? Aqui nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, mas muitos entendem que é uma palavra profética sobre o anticristo. Mas vamos lá. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. O olho direito na Bíblia, essa aí já é a minha observação aqui, se escurecerá. O olho direito na Bíblia, irmãos, fala de autoridade e fala de visão, segundo Deus. Tudo que na Bíblia fala de destra, fala de direito, está falando de uma coisa: poder e autoridade de Deus. Jesus está, Zacarias 11, 17. 11, 17. Jesus está à destra de Deus Pai. Certo? Tudo que na Bíblia você lê direito, destra, está falando de autoridade e de poder. Quando esse amonita Naás diz que queria fazer uma aliança com eles, mas só se eles tirassem o olho direito deles, ele estava falando do quê? Só se eu tirar a autoridade de vocês. Só se eu tirar a visão de reino de vocês. Vamos fazer um acordo, beleza, está tudo resolvido entre a gente. Você vai se submeter a mim, mas eu vou tirar de você a sua autoridade de Deus, a sua visão de Deus. Então, a quarta estratégia dos amonitas, desse ladrão da nossa fé, é nos tirar a autoridade, nos tirar a visão, o poder de Deus sobre nós. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar aonde? Dentro de? E nós somos filhos de? Temos autoridade por causa de Jesus, amém? Então esse adversário quer nos tirar essa autoridade, quer nos tirar a nossa visão. Pare um pouquinho e pense se você tiver só a visão do olho esquerdo aí. Seria fácil? Não é fácil, irmãos. Eu não sei quantos de vocês já leram ou já viram alguma coisa assim, mas só para título de informação. Vocês já ouviram falar naquele símbolo ocultista que existe por aí em vários lugares, muito na maçonaria.
o olho que tudo vê? Já viram? Tem no dólar, né? Lá em cima, na pirâmide do dólar. Você sabia que aquele olho que tudo vê é o olho esquerdo? Sabia? Você vê como que é o esquerdo. Eu estou falando porque eu estudei esses dias antes desse texto. Porque eu fiquei buscando, Espírito Santo, o que quer dizer esse olho direito? E Deus mostrou isso e me levou a ver isso. Eu não sabia disso também. Por que esquerdo, irmãos? Porque Satanás, ele quer fazer tudo ao contrário do que Deus faz. Sabe? Por que a Bíblia não fala olho esquerdo? Porque quando a Bíblia fala do direito, ela está falando do quê? Daquilo que é perfeito. Tá? Irmãos, os canhotos não precisam ficar tristes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simbologia do direito e do esquerdo. A Bíblia diz que naquele dia, aqueles que vão ser salvos vão ser colocados à esquerda de Deus, direita. E os outros vão ser colocados, como que é, irmão? Os canhotos não. Os outros vão ser colocados à esquerda. Por quê, irmãos? É uma simbologia do quê? Do verdadeiro e do falso. Então, quando a Bíblia fala que esse amonita queria tirar a visão direita, está falando tirar a nossa autoridade, a nossa visão de reino de Deus. Não é por acaso. Entendeu até aqui? Amém? Então, queridos, essa é a quarta estratégia. A quinta, Neemias 4. Abre comigo lá em Neemias 4. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Os irmãos já estão acostumados, quando nós estamos numa reunião como essa, de estudarmos a palavra, a gente gasta muito tempo virando as páginas da Bíblia. Isso é ótimo, porque eu fico imaginando Satanás, quando ele vê você virando essas páginas, ele fica endemoniado. Pode ter certeza disso. Porque ele não gosta nem um pouco que você tenha acesso à verdade. Então ele fica endemoniado mesmo. Neemias 4, verso 7 e verso 8. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes e os amonitas, olha eles aí de novo, e os asdoditas, Neemias 4, verso 7 e verso 8. Vou ler novamente. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, só gente boa, irmãos, ó, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os adoditas, e tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. O que eles ficaram, irmãos? Iraram-se, ficaram furiosos sobremodo, e ligaram entre si, fizeram de novo uma aliança entre eles. Para quê, irmãos? Para virem guerrear contra quem é Jerusalém espiritual hoje? A igreja, somos nós. E para desviarem o seu intento. Olha só, a quarta estratégia: impedir a construção e o crescimento da obra de Deus em nós, nos desviar do propósito. Você já se sentiu em algum momento da sua vida assim? Parece que está alguém querendo tirar você do lugar certo, querendo levar você para fora do prumo de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus. Quando eles perceberam que o povo estava começando a construir o muro, tapar os buracos. Tem buraco na sua vida para trapar, irmão, ou é só na minha? Tem umas brechinhas que a gente precisa colocar alguma coisinha ali, ou só na minha? Então, tem alguém que está observando. Olha lá, o Ronaldo está colocando um cimento ali, vai ficar ruim para mim. Vamos dar um jeito de derrubar esse negócio. Ele quer impedir esse crescimento na nossa vida. Ele quer impedir que o muro da nossa vida não seja reparado. Ele quer que deixe os buracos. Então, aqui diz que os amonitas se juntaram aos outros. Tem vários povos aí, né? Misturados. Como nós dissemos aqui, lemos, o Renato leu no Salmo 83. Eles trabalham em unidade. Não é que eles são bonzinhos, é que todos eles querem destruir a gente. Mas a Bíblia diz que lá no Salmo 121, isso não pode sair da nossa memória. Fala para o teu irmão, não se esqueça. O Salmo 121, verso 8, diz que não dormita o guarda da sua vida, o guarda de Israel. Se eles se juntam para nos destruir, não dormita o guarda de Israel. Deus não dormita, só que nós precisamos estar na posição certa. Né? É muito fácil a gente falar, Deus não dorme, Deus está protegendo de mim, mas tudo bem, irmão, onde você está? A Bíblia diz que aquele que habita não é em qualquer lugar? A sombra do Senhor não alcança qualquer lugar?
Tem que estar no esconderijo a sombra do Onipotente descansará. E quem não habita no esconderijo do Altíssimo, descansará na sombra do Onipotente? Não. Então, queridos, o Senhor está conosco. Ele é o nosso protetor, nosso guardador, mas nós precisamos estar nele. Amém? Então, chega de falarmos das estratégias dele, né? Agora nós vamos falar como a Bíblia nos mostra que nós podemos vencê-lo. Amém. 1 Coríntios 3. Abre em 1 Coríntios 3. Foi bem espontâneo essa. 1 Coríntios 3, verso 6, verso 7. É isso aí. Eu também gosto mais dessa parte aqui. É importante sabermos as estratégias dele, porque a Bíblia diz que o diabo é ardiloso, né? Paulo falou sobre os ardis do diabo. Nós não podemos tapar os nossos olhos também para isso, irmãos. Pensa uma coisa comigo, antes de nós lermos ali. Às vezes a gente pensa assim, para que ficar falando esse tipo de coisa? Jesus já venceu tudo na cruz. É verdade, com certeza. Isso é pura verdade. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus perece por faltar conhecimento. Outra coisa, irmãos, nós não podemos subestimar o nosso adversário. Você já parou para pensar uma coisa? A Bíblia diz que Satanás arrastou quanto do céu dos anjos lá? 1/3. Pensa comigo uma coisa, eles estavam diante de Deus, conheciam a Deus, né? Ali não é igual a gente pela fé hoje só, com as experiências que nós podemos ter aqui, mas eles estavam ali, tete a tete. E esse ser, me perdoa a expressão, mas é o que ele é, desgraçado, porque ele é sem a graça de Deus, conseguiu arrastar 1/3 deles. Então quem somos nós, sem o conhecimento de Deus e o Espírito Santo em nós, para falarmos, estou tranquilo, estou sossegado, se 1/3 dos anjos foram enganados por ele? Entendeu? Entenderam? Então vamos lá, 1 Coríntios 3, 6 e 7. Quem achou, lê para mim, por favor. O crescimento. Um pode plantar, o outro pode regar, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então, queridos, a nossa motivação tem que ser essa: crescer. Nós temos que largar. Eu sei que aqui também não tem ninguém assim, mas se você algum dia encontrar alguma pessoa assim, você fala isso para ela. Você conhece aquele crente 6 horas, né? Irmão, 6 horas por mim, que eu estou com um problema no meu trabalho. 6 horas por mim, que está doente lá, alguém lá em casa. 6 horas por mim, porque eu... E você, irmão, está orando? Não, eu não estou. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ser filhos maduros. Ronaldo, mas como eu... Devagar, de glória em glória, a Bíblia diz. Não é assim você já é maduro, mas você precisa visualizar e buscar isso, querer isso. Tem crentes, irmãos, eu sei que não são o caso de vocês, mas que gostam de sempre ter aquela mamadeira gospel, aquela chupeta gospel. Sempre gosta de ser melindrosidade. Não quer crescer. É gospel. Não quer crescer. Sempre prefere o quê? Eu sou o pequenino, menor de todos. Nós precisamos, e confundem às vezes humildade com ausência de crescimento. Humildade, irmãos, é uma coisa. Ser bebê, ou querer ser bebê, é outra coisa. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade aqui. Pobre de espírito, saber que Deus é Deus e eu preciso dele. E eu preciso servir o reino. Isso é humildade. Não você se considerar, eu sou tão pequenininho, ninguém gosta de mim, eu sou o menor de todos. Calma, irmão. Fala para o teu irmão, cresce, irmão. Primeira Samuel 2:26. Quero dar um exemplo, 2 exemplos bíblicos aqui para você. 1 Samuel 2:26. Então, fique bem claro isso no nosso coração hoje. Qual que é o antídoto ou a proteção para nós nos vermos livres desse tipo de ataque? Crescimento. Chega de ser bebê. Viu, Ronaldo? Chega de ser bebê.
Às vezes, irmãos, nós somos bebê em uma área da nossa vida. Eu não estou falando que você é bebê em todas as áreas, nem estou falando de mim. Às vezes tem áreas da minha vida que tchuc, né? Tem áreas na sua vida que tchuc. Vamos crescer, irmãos. Jesus e Samuel, veja só, 1 Samuel 2,26, o jovem Samuel ia crescendo. 1 Samuel 2,26. 1 Samuel, capítulo 2, verso 26. 1 Samuel 2,26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Irmãos, crescimento é algo que demonstra que há algo saudável em nós. Sim ou não? Se você está saudável, tem que crescer, certo? Só não cresce quando tem algum problema. É ou não é? Então eu quero que você pense um pouquinho assim, Senhor, um ano atrás, como eu estava? Será que eu cresci? Será que eu estou a mesma coisa? Será que eu regredi? Nós precisamos fazer esse exame em nós. Porque às vezes nós passamos coisas na vida e a gente, oh Deus, o Senhor não lembra de mim, não está vendo o que está acontecendo. E a Bíblia fala que nós precisamos crescer. Crescer. Por exemplo, os meus filhos, hoje o Rafael tem 10 anos e o Miguel tem 7. Quando eles eram pequenininhos, era uma delícia pegar eles no colinho, aqui, né? Agora esses dias eu fui pegar o Rafael, ele está grandão, agora do tamanho da Lucília já. Irmãos, e às vezes tem irmão aí, tem 40, 50, 60 anos de idade, pesando bastante, uns carneirão gospel, e quer que Jesus carrega no colo. Está entendendo, irmãos? Fala para a pessoa que está ao seu lado, com todo carinho, amor, fala, irmão, vamos crescer. Lucas 2,40, eu ouvi. Lucas capítulo 2, verso 40. Mas é o Senhor que dá o crescimento, irmão, é isso aí. Eu preciso de crescimento também na minha vida, viu? Pode ter certeza que eu preciso. Lucas 2,40. Está falando do nosso mestre, do nosso Senhor, daquele que veio a esse mundo em carne como nós. Olha o que a Bíblia fala de Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabe quem que é essa pessoa aqui? Jesus. A Bíblia fala que ele crescia. Vocês lembram? Tanto com Moisés como Jesus aconteceu uma coisa quando eles tinham ali por volta dos 2 anos de idade. Vocês lembram o que aconteceu? Mandaram matar todos as crianças abaixo dessa idade. A Bíblia não fala, irmãos, mas eu creio, eu creio, que essa atitude, é claro que Satanás, como chefão do mal aí, estava encabeçando isso, mas isso foi uma oferenda a esse Deus Moloque. De 2 anos para baixo, para matar tudo. Por quê? Eles queriam matar quem? Jesus e Moisés lá atrás. Sim ou não? Agora, a Bíblia diz que Jesus e Moisés foram escondidos, né? Mas eles estavam crescendo. Nós precisamos crescer. O que você já conquistou ali atrás, muito bom, você precisa preservar isso na sua vida, mas você precisa olhar. A Bíblia diz que, Paulo escreve isso, olhando para o autor e consumador da minha fé, eu prossigo para o alvo, eu vou para frente. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O que você conheceu é muito bom, mas há mais para você, há mais para mim. Sim ou não, irmãos? Nós não podemos nos contentar, nós temos que ser gratos. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez, pelo que eu já conquistei, que eu estou vivendo, mas eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Moisés, lembra de Moisés? Moisés viu o milagre, viu, olha irmãos, para e pensa um pouquinho. Entra lá nas páginas da Bíblia um pouco. Moisés vendo cair do céu codorniz, maná todo dia, vendo o mar abrir, irmãos. Pensa aí no mar. Ele viu abrir, viu a tocha de fogo à noite, durante o dia a nuvem, água sair da rocha. Só que chegou um momento que Moisés falou assim: Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. O que mostra isso para nós?
muito bom tudo que o Senhor fez, maravilhoso, tremendo, poder puro, mas eu quero mais, eu quero ver a tua face. Eu fico pensando, irmãos, hoje talvez a grande maioria dos crentes se contentaria com aquilo que Moisés viu, sim ou não? Se contentaria, tá bom, então, tá bom demais. Mas Moisés queria ir além. Nós precisamos querer ir além, irmãos. Há espaço para nós crescermos. Amém? Há espaço para o nosso crescimento. Então, veja o Salmo 92. Vamos abrir lá. Salmo 92, verso 12 e verso 14. O natural para os justos é crescer. Tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. É ou não é? As mães, quantas são mães aqui? As mães. Levante as mãos aí primeiro. Bastante, né? Isso. Quantas são mães? Já levantaram as mãos. E viram dentro do ventre de vocês crescerem durante 9 meses um bebê. Foi ou não foi? Nasceu uma bolinha do tamanho de um... Como que é, Lucília? Lá do negócio da caneta, lá, é isso, né? Do pontinho da caneta. Começa com aquele tamanhozinho. E de repente, nasce uma criança. Se é saudável, ela cresce. Não é isso normal, irmãos? Um dia nós somos esse pontinho de caneta também. Hoje nós estamos aqui. Salmo 92, verso 12 a 14. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Amém, queridos? Recebe isso aqui, é para nós. Olha só, os justos, quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Jesus, somos nós. Florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão vigorosos e viçosos. Colossenses 2, verso 18 e verso 19. Colossenses 2, 18 a 19. Estou dizendo a vocês que, pela palavra de Deus, é natural que os justos, nós que nascemos de novo, cresçamos e cresçamos em direção àquilo que Deus tem planejado para nós. Colossenses 2, verso 18, verso 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça. Quem é o cabeça, irmãos? Jesus é o cabeça da igreja, que é o corpo, que é o seu corpo. O verso 19 diz: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando, segundo a vontade de Deus, dado por Deus, depende da sua tradução aí. O normal é o quê? Se nós estamos inseridos num corpo saudável, e o corpo de Jesus é um corpo saudável, e se você e eu somos saudáveis, nós vamos crescer. O Salmo 92 fala que o justo florescerá, crescerá. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida e fazermos a seguinte pergunta: eu estou crescendo? Está havendo um desenvolvimento na minha salvação? A Bíblia fala sobre nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Eu e você estamos fazendo isso? Nós estamos desenvolvendo, nós estamos crescendo. Se estamos, amém, precisamos continuar crescendo. Quem dá o crescimento é o Senhor. Amém, queridos? Não percamos isso de mente. Quem nos dá o crescimento é o Senhor. A pergunta é: eu estou crescendo? Se eu estou crescendo, ótimo. Vou cortar, Espírito Santo, vem cortar mais algumas coisas aqui para mim crescer mais. Se eu não estou crescendo, ligar a luz vermelha aí, de alerta. O que está acontecendo? Espírito Santo, o que está acontecendo? Eu preciso crescer. Amém, queridos? Então vamos lá. João 15, verso 1 e verso 2. Aqui nós vamos ver a seguinte pergunta, que você pode fazer aí, eu já fiz. Ronaldo, tudo bem, mas então como a gente vai crescer? Como a gente vai crescer? João 15, verso 1, verso 2,
nos mostra de uma maneira muito, muito clara como nós podemos crescer. João 15, verso 1, verso 2. Alguém pode ler, por favor? Então, queridos, precisamos estar ligados na videira. Agora tem uma coisa que me intriga nesse verso, nesses dois versos, que eu queria dividir com vocês. Veja só. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto. Nós chegamos a uma conclusão. Existem muitas pessoas que dizem estar ligadas a Jesus, que foram um dia enxertadas por ele quando nasceram de novo, na videira verdadeira, mas não estão dando. Quem são essas pessoas? São aquelas que não querem o crescimento. São aquelas que estão estagnadas e querem permanecer estagnadas. Os bebês gospel, que gostam de chupeta e mamadeira. Percebe que a Bíblia fala que todo aquele, Jesus disse isso, toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, foi enxertada em mim, mas não está dando fruto. O que acontece? Corta. Então, irmãos, fala para o teu irmão de novo, só para ele não esquecer e dormir pensando nisso. Você precisa crescer. Toda vara que foi enxertada e não dá fruto, é cortada. Agora, a outra parte do versículo que eu creio que nós nos encaixamos aqui, né, irmãos? Amém? Amém? Pega aí, irmão. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Essa que dá mais fruto, quem é? São aqueles que estão buscando o crescimento. São aqueles que sabem que não são perfeitos, sabem que têm dificuldades, sabem que erram, sabem que são limitados, mas estão buscando a fruto. Estão falando, Espírito Santo, vem sobre mim, eu quero dar fruto, eu quero crescer, eu não quero fazer mais o que eu fazia antes, eu quero melhorar, eu não consigo por mim, mas o Senhor comigo, o Senhor me leva a viver isso, então me ajuda. Esses, a Bíblia diz que o Senhor limpa, ele não corta, ele limpa para que dê mais. O que significa esse dê mais? Crescimento, irmãos. Amém? Se nós vivemos isso, esses ataques de Moloque vão ser cada vez menores na nossa vida. Porque ele vai olhar e vai falar, não dá, porque é maduro naquela área, está crescendo naquela área, não posso tocar. Está crescendo, não posso tocar. O muro está fechado ali, não dá para mim entrar. A brecha fechou, não dá para mim entrar, porque houve crescimento. Crescimento é importante. Então, para nós crescermos, irmãos, primeira coisa que nós precisamos é estarmos ligados à videira. Amém? Quem é a videira? Jesus é a videira. Estarmos ligados à videira e estarmos dando fruto. Porque quem está ligado à videira e não dá fruto, o que acontece? Ai, né? Para crescermos, a palavra de Deus precisa crescer em nós. Abre lá em Atos 12, por favor. Atos capítulo 12, verso 24. Atos 12, verso 24. A gente está caminhando para o final, querido. Atos 12, verso 24. É um versículo pequeno, mas deixa eu só introduzir a história anterior aqui. Esse texto fala daquele momento de Pedro estar preso. Pedro foi preso e a igreja está orando lá na casa. Numa casa e vem o anjo, liberta Pedro lá, ele chega lá na porta da casa, a menina, se não me engano é Rode, o nome dela, ela vem atender na porta e vê Pedro, aí volta lá para os irmãos que estão orando e fala, Pedro está aí, vocês estão orando que ele está preso, ele está solto, está aí na portão. Os irmãos bem crentes, né, igual a gente, né? Não, né, irmão, nós somos mais crentes, né? Porque os irmãos viram lá e falaram assim, para com isso, Pedro está preso lá, mas ele não estava orando para libertar Pedro? Ele estava orando para Pedro ser livre. Aí veio a menina e falou, Pedro está aí no portão. Aí, que Pedro no portão? Pedro está preso. Aí um ainda falou, deve ser o anjo dele. Aí, coloca no lugar deles, o que você faria?
Tem uns irmão curioso que já saem correndo para ver mesmo, né? Se era Pedro ou se não era. Né? Tinha uns que ia talvez falar igual, Pedro está preso. Né? É igual uma história que eu ouvi, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vi uma história uma vez, que tinha 2 pessoas orando, e elas queriam muito ir num lugar, e o tempo estava fechando. Aí eles falaram, vamos orar, para Deus segurar a chuva, a gente conseguir ir nesse lugar. Aí eles oraram com toda a fé, assim, começou, parar o tempo e tal, que não chova. Terminou a oração, uma delas pegou a capa, o guarda-chuva, e ainda a outra falou, mas você não acabou de orar? Está pegando capa, guarda-chuva? Não, mas vai aqui. Né? Então, irmãos, muitas vezes nós fazemos isso. Ou só eu faço isso? Né? Sou eu, né, irmão? Então, voltando aqui para o Pedro, então, se você orar para não chover, você sai sem guarda-chuva, sem capa, sem nada, porque você tem que crer naquilo que Deus falou. Quando você ora com fé, debaixo da soberania dele, vai acontecer. Só se Deus quiser que chova, aí não tem jeito, viu, irmão? Talvez esse irmão pensou nisso, né? Vai que Deus quer que chova. Também, vai que o outro está orando para chover, né? Exatamente, tá vendo? Então, queridos, aqui em Atos 12, 24 diz assim, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Vamos ler juntos? E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Me chamou muita atenção isso, por quê? A palavra de Deus, então, pode crescer em nós? Ela pode se multiplicar em nós? A Bíblia nos mostra claramente que a palavra de Deus é como uma semente. Amém? Um dia foi plantada no nosso coração essa semente da palavra que nos fez reconhecer Jesus como nosso Salvador. E aí, junto com o Espírito Santo, a gente vai regando essa semente para que ela cresça. A palavra de Deus também fala de uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus. Lá em João, capítulo 1, fala que o Verbo se fez e habitou entre nós. Quem é esse Verbo? Cristo. A Bíblia também fala Cristo em nós, esperança da glória. Então quer dizer que Jesus pode crescer, a palavra pode crescer na nossa vida. Amém, irmãos? Só que para a palavra crescer na nossa vida, nós vamos precisar de uma coisa: morrer. Para Jesus crescer em nós, nós precisamos morrer. Sim ou não? E aí que está o nosso desafio. E não há como crescer sem morrer. A Bíblia diz que o grão de trigo tem que... Tem que o quê? Fala para o teu irmão, e aí, grão de trigo, vamos morrer ou não vamos? Se esse grão de trigo morrer, ele vai crescer. Se ele não morrer, não cresce. Percebeu porque tem um monte de bebê por aí? Gospel. Vocês não são não, né, irmãos? Ninguém aqui, né? Todo mundo aqui está disposto a morrer. Morrer para você mesmo, eu estou falando em primeiro lugar, tá? Não estou falando para você ir lá pro ISIS lá e se oferecer. Não é isso. Estou falando morrer para você. Eu acho que essa morte é pior que aquela lá. É mais difícil que aquela, porque diariamente a Bíblia diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É difícil isso, né, irmãos? Fala a verdade. Mas o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nisso. Amém? A Bíblia diz lá em Romanos que é o Espírito Santo que mortifica os feitos do nosso corpo. Ou seja, o Espírito Santo é igual a cruz que vem sobre nós e nos mata. Na nossa vontade, no nosso querer errado. Então, queridos, a palavra de Deus crescia e multiplicava. Então, Ronaldo, como eu posso crescer? Deixa a palavra de Deus crescer e multiplicar em você. Que palavra? Jesus é a palavra. Viva a palavra. Mas o que eu tenho que fazer? Morra para você mesmo. Como eu faço isso? Deixa o Espírito Santo te ajudar nisso. Ele está aqui para isso. O Espírito Santo veio a esse mundo para nos ajudar nisso, nesse processo. Mas nós precisamos querer. Querer o quê? Crescer. Olha para o seu lado e vê se tem algum bebê gospel. Se tiver, você fala, irmão, não vou dar chupeta não, hein?
Então, queridos, nós vamos terminar aqui em Neemias 4. Vocês aguentam? Quem me dá mais 5 minutinhos? Quem me dá mais 5 minutinhos? A Fernanda deu lá atrás. 5, 10, 15. Os irmãos estão vacinados aqui já, mas eu falo que quem me dá 5, eles levantam a mão, eu conto. 5, 10, 15, 20. É brincadeira. Neemias 4. Você foi esperto agora, irmão. Neemias 4. Neemias 4, verso 9, 11, 12. Eu vou fazer o seguinte. Nós não vamos ler todo esse texto por causa do nosso tempo, mas nós iríamos ler aqui Neemias 4, verso 9, 11, 12 ao 23. Mas então fica aí para você ir na sua casa durante essa semana meditar. Esse texto fala da história da construção. Nós lemos agora há pouco a construção do muro de Jerusalém. A cidade tinha sido invadida, destruída, e Deus levantou Neemias e Esdras para levantar os muros, né? Enquanto eles levantaram os muros, nós lemos aqui atrás, Sambalate, os amonitas se reuniram e falaram, vamos parar esse povo parar, vamos acabar com esse negócio aí. E aqui tem algumas estratégias que eles usaram para vencer esse ataque amonita e das outras nações ali, esses principados que se uniram. Porque, irmãos, repito aqui, nós lemos semana passada um texto aqui falando sobre isso. Quando aquele povo, o povo de Deus, entrava em batalha com outro povo, os amonitas, moabitas, os filisteus, qualquer um aí da Bíblia que se opuseram ao povo de Deus. A guerra não era apenas uma guerra humana. O povo de Israel contra o povo dos moabitas, o povo de Israel contra os filisteus. A guerra que existia ali maior era uma guerra espiritual, irmãos, do principado que governava aquele povo, querendo tirar aquele povo da vontade de Deus, do plano de Deus. Entendem isso, queridos? Entendem? Havia uma guerra maior ali, não era só a guerra humana, homem contra homem, havia uma guerra no mundo espiritual ali. Então aqui, quando eles queriam destruir o muro, parar a construção, não era apenas os homens, os homens foram lá e tentaram barrar. Não era só a questão do homem, porque a Bíblia diz que o homem é mau também, não é tudo o diabo. O homem também tem uma natureza caída, mas o diabo potencializa isso. O diabo usa essa natureza para dar uma carga ali. Entendeu? Então aqui Neemias diz assim, Neemias 4, verso 9. Alguém lê para mim o 9, por favor. Amém. Então a primeira estratégia para nós vencermos esses ataques. Oraram e se puseram de guarda, de vigia. Nós precisamos orar e nos colocar em vigia. A Bíblia diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Diz que é assim, né? Orar e vigiar, né? Isso é uma brincadeira, viu, Beto? É um olho no peixe ou no gato, né? Não. Mas é você estar vigilante em oração. Você está em oração e está vigilante. Quando, Ronaldo? Uma vez por semana? 2 vezes. Sem cessar, todos os dias. Nós estamos numa guerra, irmãos. Tá? Por isso nós temos armadura e tudo. Sim? Todos trouxeram armadura hoje? Estão vestidos aí? Damos uma armadura por quê? Por que Deus ia dar uma armadura para a gente? Porque é guerra. E essa armadura, lá na frente, em nome de Jesus, dando tempo, nós vamos estudar um pouco sobre a armadura. Mas perceba lá em Efésios 6 que a armadura, ela tem, se eu não me engano, 5 ou 6 armas de defesa e uma de ataque. Né? Vamos ver? O cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, 5 de defesa e a espada do Espírito, que é? Agora, 5 de defesa, por quê? Vocês podem me responder? Não vou falar nada para você. Por que nós temos 5 armas de defesa? Mas a de ataque que nós temos é indestrutível, poderosíssima, só que nós precisamos saber manusear. E a gente só manuseia se a gente praticar, conhecer, treinar. Fala para o teu irmão, tem que usar a palavra, irmão.
Porque chega naquela hora do ataque, você fala assim, não, peraí, diabo, pera um pouquinho, eu vou lá em casa ver aquele texto. Eu li esses dias texto na Bíblia. O irmão falou na quinta-feira lá, o pastor pregou à noite, está escrito em algum lugar. Pera um pouquinho que eu vou lá ver o que está escrito. Não atira agora não vem não. Eu vou lá ver primeiro, depois a gente esquece. Verso 13, irmão. Neemias 4:13. Alguém pode ler? 13? Olha só como o Renato começou lendo ali, que diz a palavra. Colocou guarda nos lugares mais baixos. Guarda nos lugares mais baixos. Fala do quê? Os lugares mais sensíveis, os lugares mais fáceis de ser atacado. Quais são as áreas sensíveis e maturas na sua vida? Nós já falamos aqui. Você precisa colocar guarda ali. Como eu faço isso, Ronaldo? Crescendo. Buscando a Deus crescimento. Apresentando essa área frágil diante de Deus. Senhor, eu sou frágil nessa área. Eu não consigo nessa área. Se me aperta nessa área, eu não aguento. Sim, irmãos. Tem área na nossa vida que a gente é igual Davi contra Golias, não é? Tem ou não tem? Tem umas áreas, vamos dar uma elogiada na gente também, né, irmão? Tem área na nossa vida que a gente é igual Davi. Golias, pode vir com espada, lança, o que você quiser, eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Tem área na nossa vida que já é assim. Agora tem área na nossa vida, irmão, que é igual Jonas. Jonas, vai lá pregar. Vou nada, vou lá para o barco, vou entrar lá, ficar lá escondido. Essas áreas precisamos colocar guarda. A Bíblia diz isso. Uma estratégia daquele povo. Lembra que esse povo estava construindo um muro e os inimigos, entre eles os moabitas, os amonitas, vai de novo. Os amonitas tentavam atacá-los e eles fizeram o quê? Colocaram guarda. Oraram e vigiaram, colocaram guarda em lugares sensíveis. E a Bíblia falou ali também, o Renato falou sobre família. E espadas e lanças e arcos nas mãos. Irmão, a briga era feia. Mas uma coisa que me chama a atenção aí, aqui é que eles não pararam a obra. Verso 14, alguém pode ler o 14? Por quem? Vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Isso está muito apropriado para esse tempo, né? Está falando do que aqui? Família, igreja, corpo de Jesus. Mas começa lá na sua casa. Pai e mãe aqui, precisamos guerrear. Precisamos guerrear. Vamos correr um pouquinho, porque nós já estamos chegando no final. Verso 15. Lê alguém para mim o verso 15. Amém. O verso 16, o 17 e o 18 também vão falar dentro dessa ideia. Que ideia? Eles não pararam a obra. Eles não desistiram. Irmãos, quando você se posicionar, que Senhor, eu quero mudar essa área da minha vida. Essa área, eu ouvi a tua palavra lá aquele dia, eu estou identificando na minha vida que essa área é imatura. Essa área eu sou sensível. Essa área eu sou um bebê gospel ainda. Eu quero colocar isso diante do Senhor para o Senhor me ajudar a crescer. O Senhor me dá o crescimento. Está escrita a tua palavra, então me dá o crescimento nessa área. Pode ter certeza que vão se levantar ataques contra você. Mas, o que nos ensina, o verso 15, 17 e 18, é que eles não pararam. Eles continuaram vigilantes e prosseguiram. Entende isso, querido? Você não pode parar na primeira adversidade que vê. Ah, mas Deus não vai impedir a adversidade? Deus não vai impedir o ataque? Deus muitas vezes permite sim ataques. Sabe para quê? Cooperar com o crescimento. Sim ou não? Vocês lembram daquela historinha de Sadraque, Mesaque e Abednego? Historinha que eu estou dizendo não diminuindo.
Historinha para trazer para você uma realidade simples dali. Pense em uma coisa, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá de pé, diante da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor falou assim, vou tocar uma música, todo mundo vai se dobrar, certo? E de repente tocou a música, todo mundo se dobrou, só 3 ficaram em pé. Eu fico imaginando, os outros olharam para trás e falaram, tem 3 loucos aí, porque Nabucodonosor falou assim, quem não se dobrar vai ser lançado na fornalha de fogo. Só uma perguntinha, você se dobraria, não, irmão? Só para você pensar. Então, quando todo mundo abaixou, eu fico olhando, talvez um olhou para o outro, tem uns caras aí atrás em pé. É louco, é. Manda chamar, o rei Nabucodonosor falou, manda ele chamar aqui. Daniel 3 está isso. Eles foram lá e Nabucodonosor falou assim, e aí, o que está acontecendo? É minha tradução essa, tá, irmãos? Não está escrito assim na Bíblia, é minha tradução ronaldiana essa daí. O que vocês estão querendo? Eles falaram assim, ó, rei, não vamos se dobrar, não vamos abaixar. Nosso Deus pode livrar a gente. Se ele não quiser livrar também, não vamos fazer de qualquer jeito. Ou seja, pode jogar a gente aí dentro. A Bíblia diz que eles foram pegos, amarrados e lançaram. Os guardas que lançaram eles morreram. Passou um tempo, Nabucodonosor olhou e falou, vem cá, chamou alguém da confiança. Falou, o que está acontecendo ali? Nós não jogamos 3 lá dentro e amarrados. Repete comigo, amarrados. Aí eles falaram, mas tem 4 soltos. Diga, soltos. A Bíblia diz que não ficou nem o cheiro da fumaça na roupa deles, certo? Já leram isso, né? Não foram queimados nem um fio do cabelo, nada. Mas teve uma coisa que queimou. As amarras. Deus muitas vezes permite a gente ir para a fogueira para queimar as... Pronto. Tem alguma amarra na sua vida? Às vezes vai ter que ir na fornalha para queimar. É melhor você tentar desamarrar antes, né, irmão? Fala sério, né? Deus dá. Vamos cortar isso antes, não precisa ir para a fornalha, né? Sim ou não? Então, queridos, a pergunta foi, mas Deus vai deixar vir adversidade na minha vida, Ronaldo? Porque eu estou me posicionando para conhecer mais, crescer, Deus vai permitir? Dá uma olhada se tem amarra, irmão. Se tiver, você já conversa antes. Espírito Santo, corta aqui logo. Não precisa de fornalha, nada. Cova de leão, nada. Para quê? Fala para o teu irmão, pegou você agora, irmão. Agora eu sei que pegou você mesmo. Queridos, nós vamos parar por aqui hoje. Que pena, né, irmão? Mas o Espírito Santo vai continuar ministrando no nosso coração. Para nós fecharmos, então, vamos ficar de pé, para dar aquela impressão que a gente está terminando mesmo, de vez. Sofonias 2, verso 9. Sofonias 2, verso 9. É uma palavra de Deus, contra esse principado, contra os moabitas, contra esse povo que escarneceu de Israel, contra esse povo que lutou contra Israel, e é uma palavra contra esse principado que atuava lá na vida desse povo, que hoje tenta também nos roubar. Veja só, Sofonia 2, nós vamos ler o verso 9 até o 11, e nós vamos encerrar aqui. Sofonias 2, verso 9. Eu ouvi o escárnio de Moabe. É 9 mesmo, né, irmão? 9 ou é 8 aí? 8. Então, verso 8 ao verso 11. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo, engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal e desolação perpétua. O restante do seu povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão recompensa da soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Esse povo somos nós. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra. Perceba que a guerra aqui não é uma guerra humana,
Deus está trazendo uma palavra profética contra os principados e potestades que atuavam sobre esse povo. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos o quê? Os deuses da terra. Que deuses? Esses principados e potestades que se faziam de Deus para receber adoração. E todos quem? Todo aquele povo virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar de todas as ilhas dos gentios. Então, queridos, há uma palavra de Deus sobre a nossa vida hoje, para vivermos saqueando. Eles não vão nos saquear, quem vai saquear eles somos nós, amém? Porque o Senhor já nos fez mais do que vencedores em Cristo, mas nós precisamos crescer. Já viu criança indo para a guerra? Criança não vai para a guerra, quem vai para a guerra são os adultos, soldados experientes, experimentados, amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Antes, porém, eu queria que você orasse agora, por um momento, gaste um momentinho aí, falando: Senhor, eu identifiquei, Espírito Santo me mostrou uma área na minha vida que precisa de crescimento, eu quero crescer. Quero que você faça essa oração, você e o Senhor, e depois nós vamos estar orando para encerrar. Coloca isso diante de Deus, fala: eu quero, Senhor, crescimento nessa área. Se for possível, nomine essa alma para o Senhor, fala: Pai, essa área aqui, que eu não tenho conseguido vencer, e eu preciso vencer, porque eu não quero ser mais atacado, eu não quero ser mais atacado por esse tipo de ataque, eu quero crescer, Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. A Tua palavra, ela nos esclarece. A Tua palavra nos cura, nos transforma, nos liberta, nos restaura. A Tua palavra nos protege. A Tua palavra, ela deve crescer e multiplicar em nós. E é isso que nós queremos. Nós estamos aqui, Senhor. Nós somos limitados. Nós necessitamos do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos da Tua condução na nossa vida, precisamos da Tua companhia ao nosso lado todos os dias. Nós queremos negar a nossa própria vontade, para que nós possamos crescer, como Jesus crescia diante do Senhor, como Samuel, vimos na Tua palavra, crescia diante do Senhor, como a Tua palavra diz no Salmo 92, que o justo florescerá, que ele crescerá. Nós também queremos crescer. Espírito Santo, venha nos ajudar. Queremos que essa palavra, Senhor, seja vivificada em nós. Nós não queremos que este conhecimento gere apenas um conhecimento intelectual e mental para nós, mas nós queremos que gere verdade em nós. Queremos que essas coisas se tornem vivas dentro de nós. Pai, eu quero pedir no nome de Jesus sobre a minha vida, sobre os meus irmãos aqui, as áreas que precisamos crescer, as áreas que precisamos abandonar em maturidade, e crescemos, irmos para um lugar de maturidade no Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos mostre, Pai, que o Senhor esteja falando conosco no decorrer desta semana, no decorrer desse tempo, até antes de nós nos reunirmos novamente, que possamos já ter expostos estas áreas diante do Senhor. Não queremos que essas áreas sejam servidas a nenhum tipo de entidade, a nenhum tipo de ataque, mas nós queremos ser crescidos diante do Senhor, queremos desenvolver a nossa salvação diante do Senhor. Nós nos expomos, Senhor, na Tua palavra. Espírito Santo, estamos expondo a Ti, para que o Senhor venha falar conosco, conduzir a nossa vida, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Pai, guarda as nossas famílias, guarda as nossas casas, nossa volta agora para os nossos lares, nos protege de todo mal, de todo ataque, nos cubra com o Teu sangue, nos envolve, Senhor, com o Teu fogo, envia os Seus anjos para nos guardar, e que possamos, ó Pai, ter uma noite tranquila, e amanhã um dia abençoado, e que essas verdades que ouvimos hoje, venham a gerar raízes no nosso coração, e que produzam frutos para o Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe, abraço seu irmão, e a semana que vem nós vamos começar um outro adversário aqui, tá? Provavelmente vai ser os filisteus. Deus abençoe vocês.